Você acompanha agora podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreasa e Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Clés Tapetes e Couro. 99809-0078. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso podcast de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de saúde. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma das grandes profissionais que nós temos aqui em Cuiabá. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas lembrando, primeiro, que nós estamos na TV Mato Grosso 27.1. Estamos também no nosso Instagram, Janinese Oficial. Lá no YouTube, Janinese. E também no Facebook. E mais, esse programa que vocês vão acompanhar agora, vocês vão poder rever também na TV Mato Grosso 27.1 no próximo sábado, às 22 horas. Gente, e nós estamos aí em pleno período de festas juninas, né? Muita coisa está acontecendo, né, na cidade, e isso é bom, né? Aliás, no Brasil inteiro. E a fama das festas juninas estão sempre, né, a cada ano aí sendo valorizadas. E no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Não vai ser hoje, mas já vou adiantando para vocês que a gente vai abordar essas tradições. Já passamos aí pelo Santo Antônio. Hoje é dia de que santo, Lucas? Hoje? Hã? Você não sabe que dia que é hoje, Lucas? 24 de junho. Hoje é dia de São João. Lembrei, foi um flash. Viu como é bom? Tudo bem, doutora Mariana? Tudo bem, Jane. Prazer ter você aqui, Prazer viu? É meu. Viu? O Lucas fugiu da escola ou fugiu da festa? Um dos dois. Não, eu esquecimento pós-Covid. Você sabe que agora tudo é pós-Covid. É verdade. Tudo, esqueceu. Ah, eu tive Covid. Ah, eu tô com probleminha, não sei o quê. Foi o Covid. É defeito da vacina. Não, tá tudo com resposta pronta. Né? Quer dizer, facilitou o mundo, então, facilitou. a Covid? Ninguém fugiu da escola, tá tudo certo. Facilitou. Facilitou. Gente, vamos pôr o tico-teco para funcionar, né? Mas hoje é dia de São João. Lembrei. Aí nós temos ainda São Pedro, né? São 29, Pedro, São Pedro, São Paulo, né? São Na Paulo, verdade. Comemora junto, mas São Paulo fica tão apagadinho. Mas é 29, né? É 29. Gente, memórias da infância. Quarta série do primário, jura? A gente comemorava tanto isso, né? E é uma coisa, aqui em Cuiabá, né? As festas de santos são bastante latentes, né? São. Então, por isso que eu fiz questão de lembrar hoje, né, que hoje é dia 24, dia de São João, uma das grandes festas do Brasil que acontece no Nordeste, é a festa de São João. Sim, da Paraíba, né? Não sei de onde naquela região lá, Campina Grande, acho que é. Paraíba, se não me engano. Então, grandes festas. E aqui em Cuiabá não é diferente. Aliás, você falou bem, a gente traz essa tradição. Verdade. Quem é católico da igreja, Sim. quem não é da escola. Verdade. Né? É uma herança cultural já. Exatamente. Não é religiosidade mais, é uma coisa cultural. Cultural. Interessante. E que foi e que tem todo o seu contexto histórico, já que a gente começou falando sobre isso, né? Também das festas pagãs. Sim. Que lá, se a gente voltar um pouquinho no tempo, gente, o porquê disso? Porque, na verdade, nessa época do ano acontecem os grandes solstícios e também o período de plantio, né? De plantio e de colheita. Se a gente fizer uma análise em determinados locais do mundo, nessa época está se colhendo ou está se plantando porque, né, acabou o inverno. Então, começa o plantio. Então, a festa vem exatamente disso, dessas comemorações, das festas, pedindo realmente que tivesse aí uma colheita farta, né? Ou comemorando a colheita farta. Vai depender de onde você está no hemisfério aí, porque muda, né? Do sul, do norte, interessante, olha, né? Quanto tempo para viver, chegar neste dia. A Jane deu uma aula de história. Obrigada. Queria ter estudado, gente, me aprofundado. Estou buscando realmente. Não sabia, juro. Sério? Interessante. É interessante isso, né? Aprendi mais uma. Que bom, eu fico feliz. Agora, um assunto numa reunião, se alguém falar sobre
as festas juninas, os santos, né? Então agora eu já sei essa história do solstício. Já tem um complemento, né? Muito bem. Nossa, subi um degrau, gente. Isso que é bom, né? Você conversar, bater papo e tá sempre aprendendo, porque aprendendo ocupa espaço, gente. E quando você precisa, o seu HD tá lá, você vai lá, busca aquela memória, né, e traz à tona para uma conversa, para um negócio, para cuidar de você, para cuidar da sua saúde. É assim que a vida funciona. A gente tem que abastecer todos os dias o nosso HDzinho com novas e boas informações, com conhecimento, né, doutora? Nós saímos da fase do livro, né? Nós somos uma idade, né, Jane? Posso dizer que nós somos meio contemporâneas. E a gente agora aprende muito mais, talvez, pela troca, né? Umas conversas, né? Aprendizado é troca. Exatamente. E a internet está aí também para a gente tirar dúvida, né? Qualquer coisa, dá um Google, né? Mas você sabe que você está tocando num assunto importante, Mariana, porque assim, quando nós éramos estudantes, vamos falar aí há 40 e tantos anos atrás, ontem, a gente tinha, para você tirar uma dúvida, você tinha que ir para a biblioteca, ou se você desse muita sorte, você teria uma enciclopédia em casa, uma Barça. E nem todos tinham acesso. Né? A gente tinha que esperar chegar na escola ou ir até uma biblioteca para você tirar a dúvida. Verdade. Me perdoem, gente, eu não estou conseguindo falar direito por causa do meu aparelho. Hoje não, você está aqui, né? Pintou a dúvida. Não se amplia conhecimento dessa juventude, da turma nova que está chegando, só se não quiser. Porque é muito mais fácil. Nós tivemos que sofrer muito para a gente chegar nesse nível que nós estamos hoje, falando aqui assim tão claramente, né, com tanta sabedoria. Nós sofremos. A geração nova, não. Não, é muito tranquilo. Está tudo à mão, está fácil. E talvez pela facilidade, né, eles deixam a desejar no conhecimento. Deixa mesmo, infelizmente. Gente, isso que a gente está falando não é crítica, ou é uma crítica, mas uma crítica construtiva. Pintou uma dúvida? Corre lá e olha. Verdade. Leia com atenção. Hoje, se você não tiver tempo de ler, né, a IA está aí, ela conta para você, ela fala com você, ela lê para você, é só você escutar. Verdade. Então, tá mais fácil. Muito mais fácil mesmo. Gente, deixa eu apresentar a minha convidada direito, gente. Hoje eu estou aqui com a doutora Mariana Barros. Ela é dermatologista e a gente vai conhecer um pouquinho mais e entender o que é ser uma dermatologista, né? Em que área uma dermato atende. A gente ouve muito esse termo dermato. Fulano é dermato, fulano é dermato, né? E a gente ouve muito isso nesse contexto, doutora, falando de estética. Falando de embelezamento, mas não é só isso, né? Não é. Então, assim, eu me considero uma dermatologista raiz. Nossa, eu tenho tanta felicidade, eu tenho tanto orgulho de falar, porque hoje, a cada dia, está mais raro você encontrar um dermatologista raiz, aquele médico que se especializou, estudou tantos anos, né? Passou por pós-graduação e chegou ao título de especialista. Então, um dermatologista raiz, geralmente, é o que tem o título de especialista, né? Não que os dermatoestetas não tenham, muitos têm, mas é uma área também gostosa de se trabalhar. É um campo muito lucrativo, é perfeito. E nós estamos num país, gente, que talvez culpa dessa nossa herança cultural, né? Falando da cultura novamente, o brasileiro é um povo bonito, é um povo que se cuida. A gente é modelo para o mundo inteiro. Então, por que não ter tantos dermatos esteta trabalhando, atuando e feliz da vida? Eu tive minha fase dos meus 3 primeiros anos pós-formação, que eu me dediquei um pouco à estética. Mas parece assim, eu creio muito em Deus e destino. Eu acho que Deus te coloca onde Ele te preparou para você estar, onde você vai servir melhor. E eu acho que Deus, depois desses 3 primeiros anos que eu tive contato lá com a estética, o botox e tudo mais, eu comecei a entender que eu tinha um chamado. E eu fui estudando cada vez mais e a dermatologia é apaixonante, é apaixonante. Eu jamais imaginei que um dia, eu terminando a faculdade de medicina, que eu ia querer dermatologia. Eu pensava em milhares de coisas, especialidades, mas a dermatologia foi assim, caiu na minha vida. E eu entendi que
eu tinha mesmo que estudar e eu gostava. Quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava por aquilo. Gente, é o maior órgão do corpo humano, né, Jane? Você até esses dias lembrando comigo. É o maior órgão, então, assim, habita tanta coisa, tanta alteração, tem um contato muito próximo do emocional. Assim como o nosso intestino, né? A gente fala que o nosso intestino é o segundo cérebro. Eu considero a pele o nosso terceiro cérebro. Então, todas as nossas emoções, tudo que está de errado lá dentro vai se revelar aqui fora. Ou seja, mudança de cor, de temperatura. Se você está com a emoção muito abalada, você vai gelar o teu corpo. E assim vai. Então, a partir do momento que eu fui estudando, fui caminhando, fui seguindo adiante e sonhava em ter meu título de especialista, eu falei, nossa, descobri. Eu gosto da doença, eu sou como a colega disse, doutora Eliane, lembrei de você, assim como eu, dermato raiz, também a gente se intitula perebóloga, porque a gente ama pereba. E aí, quem vai estudando a pereba, vai vendo tanta doença, a pele pode ter mais de 3.000 doenças diferentes, né? Caramba, 3.000? Imagina, o maior órgão do corpo humano, mais de 3.000. Então, imagina estudar para essa prova de título, é uma loucura, gente. A gente fica meio doido de tanta coisa que tem que estudar, de tudo um pouco. E depois que você passa essa fase clínica do estudo, e aí você começa a ver outras vertentes, e aí entra a cirurgia dermatológica. Aí, neste momento, eu confesso, nesse momento eu me apaixonei definitivamente. E não teve mais como recuar. Então, assim, eu tinha uma mão para a cirurgia, eu sabia que eu tinha, sei lá, um dom, alguma coisa que Deus preparou em mim, que preparou realmente, assim, falou, é isso. E cada dia eu sentia, é isso mesmo, que isso que eu gosto, é isso que eu amo. E tem aquela frase, né, faça o que goste e nunca precisar de trabalhar. Exatamente. E eu tive essa filosofia para mim, quando eu fui investir na minha profissão. Primeiro, porque ser médico já é um sonho. E você está fazendo aquilo que você ama. Eu não sei como eu caí na dermatologia, me apaixonei e fui só descobrindo as vantagens. O que eu poderia, onde eu ia chegar. No meio do caminho, eu nem sabia onde eu ia chegar. Mas quando eu encontrei a cirurgia, eu falei, eu sei aonde eu vou chegar. Sabe aquele momento que é aqui que eu precisava chegar. Aí eu acalmei meu espírito. Aí eu comecei a comprar livros de cirurgias. Aí eu tive um olhar diferenciado para as patologias que são necessárias de cura, né? A intervenção cirúrgica. E aí que eu fui entender. Era aquilo mesmo. Deus me preparou, moldou, me levou, me direcionou, me colocou pessoas que foram me dar conselhos. E eu fui buscando cursos, eu fui abrindo o leque, e aqui estou eu. É muito. Você sabe que eu estou ouvindo você falar e ao mesmo tempo me encontrando comigo mesma aqui. Porque tem algumas coisas que você fala assim, não sei como aconteceu, mas aí você começa a voltar e você começa, não, mas foi aqui, foi ali, foi conduzida. É igual quando fala, você acha que foi uma pessoa que me perguntou, Jane, você me entrega uma pauta? Não, acho que foi a Lu que vem gravar comigo na próxima semana. Ela falou, você me entrega certinho as perguntas? Eu falei, não, eu vou bater papo, porque eu também não sei o que eu vou falar. E isso, eu não estou dizendo que você não saiba o que vai fazer, mas assim, Deus vai colocando, vai fluindo, né? Você se abre e fala, venha. Jane, né? Eu tenho uma filosofia que é de muito recente, até falei para minhas amigas. O que é do Senhor, o que vem de Deus, é bom, é perfeito e é agradável. Então, quando você está em dúvida da tua profissão, o que você quer fazer, você tem que sentir. É bom, está perfeito. O quão agradável isso é na minha vida, o quanto isso me deixa feliz, porque o que é bom e é perfeito e agradável é de Deus. É de Deus. Não tem erro. Ninguém vai andar por linhas tortas, né? Ninguém vai ter que tomar caminhos errados. Muitas vezes a gente toma, mas a profissão, eu acredito que é tão importante na nossa vida que eu acho que Deus, ao lado espiritual, família e aí profissão. É verdade. É uma conexão. É uma conexão e é um complemento, porque você tem que estar bem em todas. Para você praticar ou para você fazer com maestria, né? Senão a coisa não flui. E quando a gente começa a entender, eu acho que a maturidade, né, Jane?
O tempo passa e a gente começa a entender coisas que talvez eu com 25 anos não saberia. Vamos voltar um pouquinho, já que você falou em 25 anos, onde você formou? Jane, minha história é... Para resumir, não ficar muito cansativo. Vamos voltar um pouquinho mais. Você nasceu onde? Você é mato-grossense ou não? Eu sou mato-grossense. De onde? Eu sou de Rondonópolis. A minha família do meu pai é de Recife. Olha aí, os pernambucanos. Herança holandesa, uma parte da família, assim, bem holandesa. Minha mãe é de origem gaúcha. E eles se casaram e foram morar em Rondonópolis há muitos anos. E eu nasci lá. Eu, meus irmãos. Fiz todo o meu ensino médio em Rondonópolis, me casei muito cedo, acompanhei meu primeiro marido, que é o pai dos meus filhos, para Cuiabá. Ele abriu uma empresa na época que em 94, eu nunca esqueço, gente, porque tem coisas que marcam. 94 foi o ano que o Senna morreu. Olha, meu Deus, 30 anos, né, Jane? Mais, né? 31, porque foi 94 para 2025. Ó, a matemática ainda está funcionando. Então, e aí, naquela época, eu já tinha desejo, né, de fazer medicina. Eu tinha começado uma faculdade, mas não era o meu sonho. Eu tinha tinha uma coisa dentro de mim que falava assim, será que eu vou ser feliz, né? Aquela história. Será que eu vou ser feliz? Mas uma garota do interior, né, que casou cedo, de uma família mais humilde, como é que você imagina que um dia você vai fazer medicina? Mas o tempo passa, a vida anda, o casamento teve uma fase muito boa, e eu fui me descobrindo que não era só aquilo que me deixava feliz. Eu precisava ter a minha profissão. Eu precisava realizar aquilo que estava ali. Eu acho que talvez até no subconsciente, até que um dia teve um despertar para eu fazer medicina. E aqui tinha medicina? Ou você... Já tinha. Já tinha? Sim, né? Universidade Federal e o UNIC, as duas, muito antiga. Pra você ter ideia, a minha turma foi a 8ª turma da UNIC. Eu não passei na UNIC. Nossa! Eu não passei na UNIC, eu me passei no interior de São Paulo, em Prudente. Na época, eu fiz vestibular em Taubaté, Marília e Prudente. Mas o primeiro vestibular foi de Prudente, né? Eu tinha feito inscrição. Eu nem fiz os outros, porque quando eu passei, a felicidade foi tão grande, porque eu já estava estudando cursinho há 3 anos seguidos, eu estava exausta. Cada ano que eu não passava no vestibular, eu chorava muito, enfim, aquela decepção. Eu nunca vou conseguir, isso não é para mim. Gente, ó, quem tem sonho, vai em frente. Não desiste, não. Não é o meu primeiro, não, né? Ai, meu Deus, como eu sou prepotente. Quem sou eu para querer medicina, né? Isso não é para mim. E aí chorava, passava uma semana, tá lá eu estudando de novo. 8, 9 horas de estudo. Estudava. Isso é muito bom. Até que passei, fiz o primeiro ano lá no interior de São Paulo e consegui transferir para a UNIC. Foi muito boa a minha transferência na época. Minha família já estava morando aqui, meus filhos, né? Então eu sou aquela que começou medicina bem tarde já. Não foi... deu uma quebrada do que normalmente acontece, né? Eu sou uma médica atípica, eu sou uma sonhadora atípica. Eu sou uma corajosa, eu sou uma ambiciosa, talvez, né? Tem que ter um pouco de ambição na vida. E, acima de tudo, eu tive uma disciplina, né? Eu tive que me moldar totalmente para uma faculdade como essa, muito séria. Que eu imagino. E eu, pela maturidade que eu já tinha, eu era mais velha da minha turma. Eu fui presidente de comissão de formatura, acho que desde o primeiro momento que eu entrei na turma. E, enfim... O tempo passou, 6 anos se foram. No final da faculdade, que aí aconteciam uns problemas assim muito graves na minha vida e que me direcionou tudo para eu chegar na dermatologia. Eu tinha outras pretensões muito maiores, mais desafiadoras do que a dermato, porque até naquele momento foi uma coisa estranha, porque a gente, quando estuda a clínica geral, a gente sai nos 6 anos de faculdade, a gente sai um clínico geral. E até então, eu me preparando a ser uma clínica geral, eu tinha outras ambições muito maiores, mais difíceis. Então, assim, eu fui uma pessoa que, tipicamente, cuspiu para cima e caiu na cara. Quando me falavam em dermatologia, eu tinha amigos lá na faculdade que falavam assim,
Mari, tem cara de dermato. Você tá doido? Quero não. Eu não. O que você queria, Mariana? Essa faculdadezinha besta, essa né, especialização boba. Eu queria ou cirurgia ou cardiologia. Eu queria uns troços poderosos, sabe? Mas dermatologia é assim, poderoso, gente. Eu entrei na faculdade com 34 anos, Jane. Então, você imagina, 34, eu já estava correndo atrás do tempo. Naquela época eu achava. Hoje eu sei que eu já tô calma, não tô correndo atrás de tempo mais nenhum. Mas naquela época eu falava, meu Deus, meus colegas com 20 e poucos anos e eu com 34. Enfim. Aconteceu que, do nada, eu falava assim, eu jamais vou fazer. Eu pensava, nem dermato, olha os preconceitos, nem oftalmo, né, não sei o quê. Aí tinha umas que a gente não gosta mesmo, todo mundo, né, na faculdade tinha muita dificuldade com pediatria, enfim. E eu já sabia o que eu não queria, pelo menos, porque a gente termina os 6 anos... Perdido. Já ouvi isso. E pela minha maturidade, eu já sabia pelo menos o que eu não queria. E dermato estava naquelas que eu não queria. Gente. Lê do engano, né? Olha o mundo dando volta. Conduzindo, o mundo gira, né? Deus vai formatando. Aí aconteceu uma coisa assim, bem grave na época. Uma perda de uma pessoa muito, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque senão a gente gera outro podcast, né? Uma história bem tragédia. Uma próxima. E aí, com isso, me deu um despertar, deu entrar numa certa fase de depressão muito ruim e ter que repensar minha vida todinha. Pensar se eu ia querer mesmo cirurgia, passar 8 horas em pé no centro cirúrgico, ou se eu ia ter que fazer mais 6 anos para fazer a cardiologia, né? Tem né, especializações que naquela época, eu não sei como é que está hoje, até esqueci disso, mas eram muitos anos a mais. Então, 6 anos de medicina, mais 6 anos para me tornar, né, outra especialidade, eu pensei, eu tenho que ir para uma coisa mais light. Opa, o que eu achava light, que era fraquinha para o meu nível de estudo, olha a prepotência. Eu falei bem assim, eu acho que eu vou tentar ou oftalmo ou dermato. As duas que estavam na lista do não. Do não. A certeza que era não, por isso que eu falo cuspi para cima, caiu na cara. E aí, eu falei, sabe de uma coisa? Primeiro eu vou dar uma estudada, alguma coisa de dermato lá, né, para mim ver se eu vou gostar desse negócio. Pele, eu nem imaginava que era tanta doença assim, né? Porque durante a formação a gente estuda superficial, um pouco mais superficial, né? Mais resumido, gente, é muita coisa. A medicina é uma coisa enlouquecedora, não aprofunda tanto na clínica. Por isso que geral. ela está tão particionada hoje. Sim, né? Graças a Deus, porque hoje, se você vê um especialista em, por exemplo, ortopedia, ela está fragmentada no ombro, na mão, no joelho, na coluna, e isso é maravilhoso. Então, a medicina deu um salto nos últimos 10, 15 anos, assim, fenomenal. E com as tecnologias hoje, nossa, é incrível. Eu sou uma apaixonada. Se eu fico a noite toda aqui, você não vai nem dormir. Não, hoje, eu tô achando ótimo, gente. Adoro quando tem alguém falante. Então, assim, meu assunto preferido sempre foi medicina e agora o meu mais preferido ainda é a dermatologia. Bom, aí cuspi na cara, eu comprei um livrão, né, aqueles livros. Quando eu fui comprar um livro, um tratado de dermatologia, 2 livros, volume 1, volume 2, muito espesso. Eu falei, gente, que é isso, né? Uai, cadê aquele trizinho Cadê bobinho? aquela coisa facinha que Cadê aquela coisa esperando? facinha? Não é possível. E aí eu fui, por curiosidade, dando umas lidas em alguns capítulos. Naquele momento nasceu um despertar. Eu não sabia onde ia dar. Jamais ia pensar em cirurgia oncológica, em oncologia cutânea. Mas ali despertou aquela sementinha que Deus planta. Eu creio tanto nisso. Eu acho isso a coisa mais, sabe? Quando eu falo, eu tenho que dizer, porque senão eu estou negando um testemunho. Exato. E aí eu senti aquela sementinha germinando. Eu falei, olha, Senhor, passei por uma dificuldade tão grande, uma tristeza irreparável. Como que o Senhor está moldando, está fazendo carinho na minha alma, né? Eu pensei, eu vou me interessar por esse assunto. Aí fui para o Rio de Janeiro, fui conhecer colegas lá que era da área, e aí conheci uma pós-graduação lá, já de cara eu já falei, vou fazer, porque eu tenho que ocupar minha mente. Você sabe que problemas
Principalmente da ordem emocional, a gente resolve ocupando a mente. Ocupando a mente. Por isso que chama terapia ocupacional, né? Exato, gente. Não tem nada melhor do que você estudar com algum objetivo de alcançar algo lá na frente. Eu não sabia o que eu ia alcançar. Eu só sabia que eu tinha que sair da minha crise e que Deus estava me dando talvez a maior oportunidade da minha vida. E eu fui para o Rio e fui estudar. E de lá para cá foi só assim, cada ano melhor, me apaixonando, crescendo em todos os sentidos, porque tudo aquilo que eu achava que não existia dentro da dermatologia, eu fui apresentada ali naqueles 3 anos. E deu no que deu. E aqui estou eu. E aqui está aqui estamos hoje nós falando sobre este assunto. Olha que coisa. Trabalhando com só para a gente complementar esse nosso primeiro bloco, trabalhando com um espaço seu próprio, hoje no Jardim Cuiabá. Sim. Ali é Duque de Caxias. É do lado de lá da Avenida Duque. Gente, Ramiro de Noronha, de um lado é Duque de Caxias, do outro lado é Jardim Cuiabá. O meu tá do lado do Duque, que é ali, ó, praticamente os fundos do Shopping Goiabeiras. Do Shopping Goiabeiras. Daquele lado. Né? Com um espaço incrível, né? Crescendo a cada dia. A gente que está aqui próximo tem acompanhado, eu tenho acompanhado o seu crescimento estrutural, físico, né? Desde o início. Uma casa muito velha, né? Olha só como vai transformando. Transformamos. É mais ou menos o que o dermato faz, transforma, né? Inclusive a parte externa da pessoa, além da saúde interna, a parte externa. E é muito interessante a gente falar isso, porque você falou que entrou na faculdade com 34, quer dizer, não são tantos anos assim, e você vê hoje uma profissional realmente se destacando na área e conquistando a cada dia o seu espaço, né, Jane? É aquela, novamente, o tempo é de Deus. Parece até, né, clichê a gente falar isso, mas cada vez que a gente passa por desafio e a gente vence, e a gente vê que teve aquele tempo, teve o tempo do preparo, teve o tempo de eu ir para o posto de saúde, de eu vivenciar a medicina como ela é. Eu passei por todos os estágios. Saí do posto de saúde, além de estar estudando para minha especialização, o tempo todo. A gente tem que estudar o tempo todo, senão você não passa numa prova de título. Eu fui trabalhar na Policlínica do Verdão. Quer dizer, você Vivi todas as fases. Inclusive, eu estava no grupo dos médicos da Policlínica do Verdão, que foi fazer a inauguração, a equipe inicial do HMC. Eu tive essa felicidade, porque saímos de uma realidade tão precária. Né? Quem conhece a Policlínica do Verdão sabe das condições dali. Ali eu era o segundo pronto-socorro de Cuiabá. Ali era a testa de ferro. Na verdade, a gente falava assim, não, aqui é o primeiro, a gente tria e manda para lá. Os mais graves vai para lá e o que a gente consegue resolver aqui, a gente resolvia ali. E foram poucos anos ali no pronto atendimento. Depois eu já consegui, através de um amigo que foi secretário de saúde, Dr. Fernando Antônio, um querido, beijo para você se estiver assistindo. Muita gratidão. Ele conseguiu para mim, que eu já estava me especializando, ele falou assim, eu vou ver se eu consigo te colocar num ambulatório de dermatologia da Policlínica, e só ia me firmando, era só uma confirmação atrás da outra, porque assim, eu nunca pedi nada para ninguém, Jane, eu juro para você, eu tenho muita assim, convicção. Mas Deus foi colocando pessoas no meu caminho, colegas de faculdade, professores que falavam assim, ai Mariana, né, vem trabalhar aqui. Eu tive um convite para trabalhar no Hospital São Mateus, de um dos donos de lá. Então, parece assim que tem propósito na coisa. Não tem outra palavra, né, para inventar agora. Mariana, só para a gente fechar esse bloco, é importante para um médico, formou, passa 6 anos aí, eu acho que o curso mais longo que tem. 6 anos. Né? 6 aí anos. depois você tem que ir para a residência, você vai buscar as especializações, você vai procurar realmente. Essa passagem, por exemplo, pelo postinho, pela policlínica, por locais de atendimento que realmente caem, eu vou usar um termo, cai de um tudo lá. Tudo. Né? Todos os tipos de doença, todos os tipos de problema, caem ali, que é realmente a peneira, né? Sim. É importante para o profissional essa vivência? É fundamental.
sem aquilo, eu acho que ninguém vai ser um bom médico, infelizmente. Pode ter os colegas aí que vão discordar, mas eu acho que ali na base, no posto de saúde, nem que seja por um tempo. Porque a gente passa estágio durante a faculdade de medicina em vários locais, assim, de saúde pública, do SUS. A gente tem contato com a população, a grande massa, todos os níveis de doença, todos os níveis, né? Enfim, problemas do Brasil, né, da nossa estrutura que é muito falha. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, mas só vivenciando, não é só estudando, é só vivenciando na prática que a gente vai entender aquele que realmente tem um propósito, que Deus deu um chamado. Você vai ser usado, você vai ter dons de cura pela ciência, né? O dom de cura pela ciência, eu acho que é o melhor de todos, porque esse é comprovado, né? E nós entendemos, quando a gente termina a faculdade de medicina, que a gente nem sempre vai curar. A gente vai aliviar o sofrimento. E eu tinha isso dentro de mim. E aí, na faculdade, quando a gente estuda tanto, passa por todos esses estágios, mas não é a mesma coisa que você pegar teu carimbo e falar, agora a responsabilidade é minha. Gente, dá um frio na barriga. Eu acho que é como a pessoa entrar no avião pela primeira vez. Eu acho que esse final de curso, né, pode ser medicina, pode ser comunicação, pode ser engenharia, e principalmente hoje, o pessoal tem falado, até esses dias eu conversando com outro profissional médico também, ele falou, Jane, eu estou tão preocupado com esses novos profissionais que estão saindo das faculdades, falou, porque minha filha está fazendo faculdade de medicina, e algumas coisas básicas que ela já deveria estar ciente ainda não entregaram para ela. E aí eu falo, é fundamental, acho que esse frio na barriga, acho que está acontecendo com todo mundo e cada dia mais. Sai mais perdido, né? E esse frio na barriga, ao mesmo tempo, gente, não importa a área. Mas eu acho que é bom. É bom. Né? Eu acho que te deixa alerta. É o famoso medo. Sim. O medo salva. Esse friozinho na barriga, salva. a hora que você sai... Te impulsiona. Faz querer, né, você aprender mais. E a prática médica, ela é essencial. Não tem como aprender só pelos livros, não tem como aprender por ter prestado muita atenção naqueles grandes mestres, né? E nós temos professores maravilhosos, lembro de praticamente quase todos até hoje, não esqueço. E tem que passar. Eu acredito assim, quando você está em contato lá no SUS, lá na periferia, que ali você vai pegar todo mundo, desde o vovozinho, a criança, todo mundo vai passar por ali. E você consegue ficar feliz, sabe? Assim, nossa, eu consegui dar esse diagnóstico, tratei, deu certo. E aí é um dia a dia. E até pelo volume de casos. Volume de casos e diversidade de coisas. Ali é o melhor livro que você possa estudar, é você estar ali, porque é um treino. É como você... tá apto a alguma coisa, mas tem que ter esse treino. E o treino é ali na lida. É você a prática ver caso. Ali, né? Às vezes a gente vê o mesmo diagnóstico com diferentes características, dependendo de onde você está, dependendo da estrutura daquele paciente, se é mais idoso, se ele está convalescendo de outras doenças, se ele teve doenças graves, se ele tem outras comorbidades, se ele é criança, se ele é um jovem, a resposta imunológica, a resposta ao tratamento é diferente. Então, essa experiência aí você só ganha passando por ela. Não tem como. Você pode ler no livro, pode ler os melhores livros, você pode ser o melhor aluno, você pode tirar nota 10 na faculdade. Mas a experiência, essa bagagem é fundamental. E aí eu vou falar assim, a cereja do bolo. Eu gosto de usar esse termo, sabe? Porque as pessoas gostam quando a gente usa uma coisa assim muito fácil de entender. A cereja do bolo de tudo isso, eu acho que é a essência do que o propósito de Deus, e você entender que nós não somos nada, que eu sou igual a todo mundo, que por mais que Deus me capacitou, hoje eu estou com um jaleco de linho, né? Tenho minha clínica maravilhosa, né? Tô vivendo uma fase, vamos dizer assim, de colher os frutos. Não tanto quanto deveria ou poderia. Nós vivemos num país com uma situação econômica, né, difícil, então muitos médicos ainda atendem planos, tá tendo uma dificuldade ainda de migrar, consultório só particular, enfim. Mas é um tempo necessário e a gente vai sentindo que a essência é o que sempre foi o melhor de tudo, foi o alvo.
sabe? Foi aquele de você não perder a sua essência, de onde você veio, o quanto você sofreu. Jane, vou falar aqui. Quando eu terminei os 6 anos de faculdade e a gente, na época, o nosso internato era no HGU, não sei se ainda é. Eu passei 2 anos, depois de formada, eu tinha agonia de passar na rua do HGU, de tanto que eu sofri. E aquele que estuda, que leva a sério, sofre muito esses últimos 2 anos, porque ali você é só um residente, né? Você está ali passando naquele... Residente não, desculpa, gente. Você é só um interno. E o interno, na nossa linguagem dos médicos, dos colegas, não é nada. É o zero. É o zero. Só não é -1, mas é o zero. Todo o serviço, tudo é para você. Você é o escravo do hospital. Mas depois que você passa, você entende o porquê. Entendo. Hoje eu sei, mas eu fiquei 2 anos traumatizada. Eu não passava na avenida, na rua do hospital, porque assim, aquilo me dava quase uma fobia, assim, de eu imaginar, nossa, eu lembro que estragava o nosso elevador, eu não sei se era de propósito para a gente sofrer ou porque realmente não tinha dinheiro, verba para consertar o elevador, e lá são 3 andares, né? Então tinha aquela rampa, gente. Vocês tinham que ir pela rampa. E quando a gente estava passando pelo ambulatório da cirurgia bariátrica, de clínica cirúrgica, tinha um ambulatório de cirurgia bariátrica, a gente tinha que subir com os obesos, subir e descer para fazer exame. Ó, quem é da minha época se lembra disso, lembra. Então, assim, meu grupo sempre foi mais de meninas, e imagina, meninas ser um homem forte para empurrar a maca. Uma maca. Para descer, a gente conseguia descer freando, mas para subir, gente, era uma tristeza. Maqueiro sumia, porque eles aí se divertiam de ver a gente se ferrando, né? Aquela coisa. Era até legal, era vingança. Mas aprende até a valorizar a profissão e dos colegas também, né? A abaixar a crista. É. Eu sinto assim que muita gente ali dentro, naquele momento, aprende a abaixar a crista. Opa, vou empurrar a maca. Vou pôr a mão na... Vou tomar esporro do nosso professor, o médico, que veio pegar o nosso prontuário ali, ver se está tudo certo. Nossa, quando passava a visita na enfermaria, era taquicardia total. Caía papel no chão, prancheta, caneta, e começava a gaguejar. O professor fazia milhões. Eu lembro uma vez que eu passei uma vergonha, que eu tinha lido pouco o prontuário, e foi muito rápido, não deu ler tudo, sabe? O professor chegou muito cedo, e eu tinha muitos pacientes que eu tinha que fazer o acompanhamento. E foi um desespero. Então, tem coisas que marcam a gente, mas é te lapidar. Com na certeza. Forja, é no fogo, é no ferro. Gente, Lucas já tá querendo me matar. Lucas, agora a gente vai conferir um bloquinho. Já a gente está de volta conversando com a doutora Mariana Barros. Ela que é dermatologista e é a nossa convidada de hoje. Medicina integrativa e regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular,
através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, clínica de terapia capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchar, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente, o nosso podcast de hoje. Eu estou conversando com a doutora Mariana Barros, ela que é dermatologista. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho para vocês do Estúdio Avance. Para você que gosta de ter todos os cuidados aí com o seu corpo, cabelo, unha, né? Uma equipe realmente qualificada, Estúdio Avance. Já agenda esse nome aí. Lucas, você já tem o telefone do Estúdio Avance? Né? Para vocês realmente agendarem horário, atende de terça a sábado, tá? Com manicure, com todos os profissionais na área de cabelo, com terapia capilar também, né? Feito pela Elaine Avance e toda a equipe. Então, um espaço realmente incrível. Próximo à Assembleia Legislativa, tá? No edifício Valentina, lá você vai encontrar Estúdio Avance. Acesse o Instagram aí e conheça um pouquinho mais desse trabalho e já agende o seu horário. Doutora Mariana, quando a gente fala em dermatologia, e você falou que você é uma dermato raiz, que você gosta realmente de tratar as doenças dermatológicas, tem uma classificação, uma divisão, já que hoje também a medicina ela está bem particionada? Como que eu classifico, inclusive na hora de eu buscar um profissional para me atender na área de dermatologia? Tem essas classificações? Tem. Na verdade, na nossa formação, assim, tipicamente a gente estuda dermatologia clínica. Aqueles que têm aptidão também vai para a cirurgia dermatológica, que são as pequenas cirurgias de casos de doenças da pele que se resolvem, né, a medida de cirurgias. E tem a oncologia cutânea. Então, e também tem a dermatologia estética, né? E eu acho que vai ficar tudo bem dividido, porque assim, o mundo se fragmentou. As pessoas têm que ter essa informação muito exata do qual é o profissional, né? E se eu for no dermato que faz estética, será que ele está apto a operar um câncer de pele do meu pai? Eu ia te fazer essa pergunta agora, porque eu falei, dependendo do que você busca, né? Você pode perder tempo. Exato. É uma questão de tempo. Por exemplo, tem coisas mais graves que não pode perder tanto tempo. E tem coisas, né, que você pode resolver mais rápido. Então, o que é importante? A dermatologista raiz, né? É que a gente é focado exclusivamente. O dermato raiz não tem flerte com a estética. Aplicou botox, fez alguma coisa, gente, é natural. Para ele ser bom naquilo, ele tem que focar. Ele tem que ir aos congressos, os encontros, né, os simpósios que tem, e nós temos muito. O Brasil é riquíssimo, né, na área de estudos, de complementação, de aperfeiçoamento, né? A gente sempre está atualizando, e aí tem muita coisa boa, e você tem que focar, senão como é que você vai fazer um laser para tratar a pele de um paciente se você está lá estudando pereba? Não tem como. Como é que você vai resolver a questão de um fio de PDO? Tem tantos fios maravilhosos, de um bioestimulador de colágeno, as modernidades, né, que tem hoje, coisas maravilhosas que eu também gosto. Ninguém, né? Quero ver quem nós não gosta, mulheres, né? Nós amamos. Eu não tenho uma dermato, eu acho que eu tenho umas 3, 4 que eu amo de paixão aqui em Cuiabá. Então, eu acho assim que você tem que ter o foco. Eu sempre penso, eu tenho uma filosofia comigo. Se você atira para muitos lados, você nunca vai ser bom em alguma coisa específica. Tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Então, é isso. Por isso que eu fui direcionando para a área da doença, né? E hoje eu me sinto feliz por ser perebóloga.
Deixa eu até fazer uma parte aqui, depois você complementa essas subdivisões que você se especializou. Quando você fala perebólico, porque às vezes a gente fala assim, você tá com uma pereba aí. É um termo científico quando a gente fala pereba ou é um termo que a gente usa? Popular. É popular. É popular, né? Pereba, na verdade, é um termo popular de se referir a uma ferida. Né? E ferida é o termo correto, então? Correto, Porque, gente, eu já usei esse termo, já tive algumas outras pessoas, inclusive uma enfermeira, a Kedma, que ela sempre usa muito o termo ferida. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas que é agressivo. Não é, é o nome normal, correto, né? É o normal. Correto. Então, assim, a gente tenta sempre estar passando para o paciente de um jeito o mais simples possível. Todo conhecimento que a gente tem é uma base científica. Mas na hora de explicar, tem que ser com palavra e linguagem simples. Às vezes a gente fala bem assim, doutor, eu tô com um negocinho aqui, acho que é uma perebinha, vamos olhar? Isso deixa a coisa leve, né? Passa aquela intimidade, acessibilidade. E também dá a impressão de que, mesmo às vezes sendo uma coisa mais grave, mais preocupante, fica mais leve, né? Fica mais leve. Porque então, é normal, existe, gente, formas e formas de você dar um diagnóstico. Então, tem muitas doenças feias. Por exemplo, eu vou falar para vocês das doenças autoimunes. O lúpus. O lúpus cutâneo, ele é horrível. Ele dá sequelas drásticas, né? E leva, quando associado ao lúpus sistêmico, ele leva à morte. E quanto mais jovem, mais, né, em mulheres, meninas, adolescentes, mais grave é. É como a história da leucemia, né? Que é o contrário, os jovens têm mais chance de cura, os idosos não. Menos chance. O lúpus é o inverso. É o inverso. Então, tem as particularidades. E aí você tem que estar preparado para você suspeitar, né? Você tem que ter muito conhecimento científico para você suspeitar de uma doença mais grave. E isso não é fácil, não é da noite para o dia, né? Eu levei 15 anos estudando. 15 não são 15 meses, 15 anos. Porque tem algumas doenças que esse diagnóstico é clínico mesmo. Sim. Não tem necessariamente, vou fazer um exame de sangue, vou fazer isso e ele vai me trazer. Você tocou. Que bom que você falou isso. Olha só, a gente até esquece. Gente, a dermatologia, ela não tem muita relação com o diagnóstico de um exame de sangue. Vou fazer um check-up com a minha ginecologista anual, eu tô tudo bem e tô com uma lesãozinha aqui na pele, mas não deve ser nada. Não deve ser nada, porque nos meus exames deu tudo certo. Opa! Nada, gente. Nada da pele você consegue diagnosticar com exame de sangue. Nada? Confesso que eu não sabia, gente. Quanto o médico sabe, é o conhecimento do médico especialista. Porque se fosse fácil assim, toda pessoa que chegasse para mim com alguma coisa mais atípica, mais estranha, mais que eu suspeitasse, eu ia pedir um exame de sangue e tudo bem. Não, o dermatologista, além do conhecimento, ele só tem uma ferramenta diagnóstica, a biópsia de pele. Você tem que tirar um pedacinho daquela pele, e aí que entra, você tem que dominar as pequenas cirurgias, porque até em tirar um pedacinho para a biópsia, se você faz num profissional não dermatologista raiz, como eu, você vai lá num clínico, num cirurgião geral, um cirurgião plástico, sei lá, outro colega, pode ficar uma cicatriz, pode desfigurar a cicatrização. E aí, se é no rosto, e se é na orelha, né? Partes expostas do seu corpo. Você vai olhar para aquela cicatriz o resto da sua vida e ficar com raiva. E pode acontecer como outros problemas, já que a gente entrou nessa questão, outros problemas oncológicos, às vezes fala assim, a partir do momento que eu vou tirar um pedacinho para fazer uma biópsia, eu posso espalhar isso para outras regiões da pele? Não. E as pessoas falam assim, doutora, eu estou com câncer de pele? Sim, o diagnóstico confirmou. Mas o fato de mexer para fazer a biópsia, né? Será que ele não espalha? Não, gente, não tenho esse medo. Porque, assim, a pequena cirurgia hoje tem técnicas de a gente fazer com anestesia local, sempre com anestesia local. Esses anestésicos, eles contêm vasoconstritores que não deixam o sangue dos vasos maiores que poderiam engolir alguma célula na hora do corte. Escapou uma célulazinha e ele vai para a corrente sanguínea e vai espalhar, vai um órgão à distância. É assim que acontece o metástase, né? A metástase. Mas ali a gente já usa toda uma técnica cirúrgica anestésica
fazendo o cerco da lesão, não pode economizar no anestésico, tem que ter vasoconstritor para fechar esses vasos. E aí a gente opera, tira aquele pedacinho, faz uma sutura bem delicada. Eu sempre falo, minhas cirurgias não deixam cicatriz, porque eu opero 90% é face. 90% face. E independente da idade, a cicatriz é mínima ou quase inexistente, porque técnica é o treinar, é aquilo que a gente está falando o tempo todo. Mão, a gente pega a mão de fazer um bolo bem feito, de tanto fazer aquela receita. E aí que entra, se você está voltado, está focado na cirurgia dermatológica, é claro que você pegou a mão. Cada ano, né? Você vai entendendo como que é essa cicatriz, como que resolveu, como ficou, como que esse ponto é um fio bem fininho. E para cada doença também, às vezes, a nossa pele, o nosso corpo se comporta de uma maneira diferente. Isso o dermato raiz, como você, vai aprendendo. Sim. E vai trazendo para esse cuidado com a gente. Eu digo que esse daí é o olhar clínico. Eu nunca conseguiria ser uma boa cirurgiã dermatológica, ter esse resultado que eu consigo hoje, se eu não tivesse esse olhar clínico de saber. Eu já olho para uma lesão, mesmo sem a lupa, eu já desconfio se ela é câncer de pele ou não. Boto a lupa, né? A gente vai lá e olha na ampliação, e aí a gente já vê características da lesão atípica. Dependendo da lesão, e se eu já tenho certeza clínica naquele momento, eu falo, olha, eu nem vou perder tempo para fazer uma biópsia, eu vou te cortar 2 vezes. Vamos fazer logo de uma vez, tirar tudo, manda para biópsia, e a biópsia vai confirmar. E olha, eu falo para você, 100% das vezes. Então, assim, eu não querendo me gabar, mas quando eu mando peças para biópsias para os laboratórios de patologia aqui em Cuiabá, eu tenho absoluta certeza que eles já falam, quase certeza que é o que ela está na hipótese diagnóstica. É este aí. Este olhar, né? É este olhar. Então, eu coloco minha hipótese diagnóstica na hora que eu envio a peça. A hipótese diagnóstica, no máximo 2, porque eu sempre fico dúvida. Se eu tenho dúvida, é uma ou outra. Eu não coloco lá 3, 4, 5 para desesperar o patologista, né? Ou é esse ou esse. E quando eu tenho certeza, eu coloco só uma. Eles já vão naquele. Eles vão procurar aquela célula. Exato. É um carcinoma basocelular. Ele sabe qual é o modelo, qual é o tipo de célula, qual que é a formação, né, estrutural da arquitetura das células que vão estar ali naquela lesão, naquele tumor maligno. Já quem é, por exemplo, um dermato-esteta, ele não vai ter essa mesma visão. Por mais que ele tenha estudado, tenha título de especialista, eu acredito pela minha prática. Não tem como você focar no laser, nos exossomas, nesses congressos só voltados ao cuidado do embelezamento, do rejuvenescimento da pele. Você tem que ter foco. E eu admiro, porque tem que estudar, e ali não é pouco também não, tem que estudar muito. Tem que estudar muito. As tecnologias hoje exigem que o bom dermato-esteta, ele tem que estudar muito, senão ele está fora do mercado. Está fora do mercado, porque todo dia tem uma coisa nova, né? Sempre. Mas eu quero voltar um pouquinho, Lucas, vamos conferir um bloco e eu vou te deixar uma pergunta. Você tocou antes no assunto que a gente tem o hábito de fazer um check-up anual, principalmente nós mulheres. E aí a gente acha que o que a gente fez no cardiologista, no ginecologista, tá tudo certo, então eu não preciso nada. Qual é a atitude correta no nosso check-up anual com o nosso dermato raiz? Nossa, perfeito. Já a gente volta. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés.
Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Eu deixei uma super pergunta aqui com a doutora Mariana, ela que é dermato raiz. Doutora, o nosso tempo está quase acabando. Eu vou fazer essa pergunta para você hoje, mas eu já vou te convidar para você voltar ou no programa Janinese ou no nosso podcast para a gente falar mais especificamente dessa pergunta. Que eu falei o seguinte: qual é o movimento que nós devemos fazer no nosso check-up anual, não só passando pelos médicos que eu já estou habituado, tipo cardio, ginecologista e tal, mas ter o hábito de passar pelo dermato também seria o ideal? Sim. Jane, parece até esquisito a gente falar isso, porque quando todo mundo pensa em dermatologista, já pensa logo na estética. Na estética. Exatamente. E não é, gente. A dermato, nossa, é um oceano azul de coisas que a gente tem que dizer. E por que é importante entender que, necessariamente, se você não tem nada que já aconteceu e que possa se repetir, alguma lesão, alguma coceira na pele, alguma ferida, enfim, N probleminhas da pele que são mais corriqueiros, as dermatites, que é desde a infância, a gente tem que pôr um limite para a idade para falar, a partir dessa idade é necessário esse check-up com dermatologista. Primeiro porque a gente mora numa cidade muito quente. Exato. Nós estamos numa região do Brasil que é um sol para cada cabeça, como todo mundo diz, né? Um sol para cada cabeça. A incidência de câncer de pele em Cuiabá e Mato Grosso é altíssima. Mas não é só o sol também que provoca câncer, né, doutora? Não, tem as origens genéticas, enfim, mas principalmente é o sol, dos mais comuns. Então, assim, o que é o check-up dermatológico? Eu estou tirando essa conclusão por mim, depois de tanto tempo atuando na doença de pele, é que chega uma idade que a nossa pele automaticamente começa a envelhecer, ou seja, é a idade em que a gente perde as defesas naturais. E aí começa a dar problema, como tudo. E que idade é essa? 35 anos. 35 anos. A nossa pele, para você ter ideia, Jane, ela fica madura aos 25 anos. A maior idade da pele não é aos 18 anos, como a gente fica nos documentos, né, da responsabilidade civil e judicial. É aos 25 anos. Até os 25 anos, a gente não tem quase nenhum prejuízo, porque a nossa defesa está ainda caminhando para chegar, né, no topo da maturidade. Dos 25 aos 35, são 10 anos que ela passou na fase matura, né, que eu vou dizer. A fase matura. Tipo, é o top da galáxia. É um platô, aquele platô. Se ali você teve boa qualidade de alimentação, de sono, de redução no consumo de álcool e coisas nocivas ao organismo, se você se protegeu do sol, se você tem uma qualidade de cuidados básicos, como simplesmente hidratar e usar um protetor solar e se alimentar bem, você já vai estar cumprindo com quase 100% dos critérios para você envelhecer bem. A sua pele vai responder muito bem.
Então, esse é o momento de platô, onde tudo está equilibrado, é a nossa fase adulta linda, né? Você viu tanto que nós somos bonitos dos 25 aos 35? Maravilhoso, gente. Uma pele com uma textura incrível, não tem nada fora do lugar. E toda mulher ainda se acha gordinha nessa fase ou com algum defeito, né? Parem, mulheres. Então, e a nossa pele, ela vai, né? Seguindo o fluxo. A sequência natural do envelhecimento. Então, passa pela fase de maturação. Nos 35 anos para frente, morando em um local insólito, como a gente tem aqui, que é um sol para cada cabeça, a nossa famosa Cuiabrasa, principalmente aqui, todo o interior do estado também, porque o pessoal do interior lida na lavoura. A agricultura, né? O agro, ele manda muito paciente para mim, câncer de pele. Porque aonde que acometem mais? Lucas, nós já vamos encerrar. Tem alguma parte do corpo? Sim. Então, assim, as áreas de exposição da vida toda. Eu falo assim, não é o sol de uma ida na praia, de um exagero uma vez ou outra. É o sol da vida toda que vai gerar o prejuízo do câncer de pele. Então, assim, gente, presta atenção. A área que sempre está exposta, o principal é o rosto. A gente pode até vestir roupa que tampa, mas o rosto é exposto. Então, 90% dos cânceres de pele de origem no sol é a face. Nos homens que têm calvície, a calvície entra, o topo das orelhas, o V do decote, o dorso dos braços e dorso de mãos. E aí, por último, a parte exposta da metade da coxa para baixo, que é onde a gente expõe mais. Mas no check-up, você como dermato, vai olhar o corpo da gente como um todo, costa, coxa, tudo? Tem que ver tudo. Porque pode ser que tenha algo... Tem lesões que não são de origem do sol, que podem estar escondidas nas partes que a gente chama áreas cobertas. Não é possível. O melanoma, que é o mais grave de todos, aliás, o melanoma é o câncer mais perigoso, mais agressivo. Ele ganha, inclusive, do câncer de pâncreas. Caramba. Todo mundo tem medo do câncer de pâncreas, mortífero. O melanoma é mais. E ele fica na parte escondida. Inclusive, pode dar nos órgãos genitais. Eu tive uma paciente com melanoma intravaginal, na vulva. Olha aí. Desculpa, gente, intravaginal é mais profundo, na parte da vulva. Então, são áreas que é muito difícil a pessoa tá vendo todo dia, nas costas, no glúteo, na virilha, na mama. Na sola do pé, sola do pé. Eu operei um recente, tá com uns 3 meses, na planta do pé. Enorme, um melanoma. Então, assim, são desafios, né? E graças a Deus está curada. Eu tenho tanta felicidade de lembrar desses casos críticos que fala assim, a pessoa vai perder o pé porque vai amputar. Se eu mandasse ela para o hospital de câncer, ela voltava lá amputada. Sem o pé. E eu falei, não, eu vou te operar, eu vou tirar com Mars, e se precisar eu vou ampliar. E deu tudo certo, você acredita? Gente, eu já convidei a doutora Mariana para voltar. Ela vai voltar porque realmente o assunto é amplo. E a gente tem que entender dessas diferenças de profissionais para profissionais, para que a gente realmente não perca tempo, porque a nossa saúde é fundamental, a gente não pode brincar com saúde, né, quando se trata, ou quando a gente busca, só quero cuidar esteticamente, estou bem de saúde, então aí você sabe também para onde ir. Mariana, adorei te conhecer um pouco mais. Obrigada, tá? Eu também. Bem-vinda aos nossos programas. Perfeito. Tá? Obrigada, meu amor. E sucesso, tá? Amém. Só para a gente fechar, onde as pessoas te encontram? Tem Instagram? Tem um telefone que as pessoas podem dar sequência nessa conversa com você? Sim, meu Instagram é DRA, de doutora, sem um ponto, sem nada, DRA Mariana Barros, no finalzinho, underline. Esse é o Instagram. E lá encontra meu contato, o telefone da minha secretária, da clínica, da minha agenda. Então, se você estiver procurando uma dermato raiz, como ela mesmo se intitula, a gente acabou de te apresentar. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, tá? Lembrando que esse programa reprisa sábado às 22 horas, mas amanhã a gente volta às 19h30 com o nosso programa Janinese. E de todo jeito está salvo lá no nosso canal do YouTube também e no Instagram, na área dos rios. Então é só você voltar lá e acompanhar esse bate-papo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você acompanhou Podcast Competência. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi, Carmindo de Campos. 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078.